irmãos. E o terceiro ponto é também a falsa percepção de que não é capacitado para o serviço. Eu não tenho capacidade nenhuma, eu não me encaixo em nenhuma área da igreja, então eu não preciso trabalhar, como se o Senhor Deus capacitasse apenas alguns e outros não. Irmãos, isso também é uma falácia. Isso contradiz a Escritura Sagrada, porque como nós veremos, o Senhor Deus, no momento em que Ele salva o indivíduo, Ele o capacita para o exercício do trabalho na igreja de Deus. Nós somos capacitados. O Senhor Deus faz isso com cada um que é transformado pelo poder de Deus. Agora, a nossa atitude ou é negociar os talentos e fazê-los crescer, ou enterrá-los. Então não se trata de ter ou não ter, se trata de como desfrutar desse talento que o Senhor Deus me concede. E aí o que nós encontramos na igreja é isso aqui, não é? Os irmãos ali dando palpite, coloca ali, coloca lá, e um grupo menor carrega o piano. Então você tem um grupo que carrega e tem o outro que dá palpite. Como é que dá esse palpite? Reclamando, porque quando um irmão ele não está inserido, ele não está engajado na igreja, ele tem a tendência de só reclamar, porque ele não faz nada, não é? Aí ele olha os irmãos, fica caçando defeito e fica reclamando. Isso é fato. Você pode ver que a maioria dos irmãos, não todos, mas a maioria dos irmãos reclamões, eles não têm um envolvimento na igreja local, no sentido de serviço, no serviço de trabalho. Então aí ele tem bastante tempo, não é, para olhar os irmãos e, obviamente, não significa dizer que a gente não perceba erros que são cometidos na igreja, claro, mas existe um caminho para se resolver isto. Mas o caminho que a maioria das pessoas que não tem serviço na igreja, ela simplesmente critica. Então nós temos esse quadro aqui, quer dizer, é uma realidade muito forte na igreja. Quando alguns irmãos, poucos irmãos, eles carregam o serviço sobre as costas e os demais apenas dão palpite e reclamam do que está sendo feito. Pode passar, Melissa, por favor. Então, qual é a visão bíblica do serviço? E aí entenda que nós estamos falando do serviço na igreja local. Veja, como nós falamos dos equívocos, o seu trabalho fora da esfera da igreja local é de Deus. É de Deus. Não existe, ele não é do mundo, ele é de Deus, para a glória do Senhor Deus. Mas nós vamos entender também que a Escritura Sagrada, ela ordena que eu tenha trabalho, que eu sirva os irmãos dentro da igreja. Então é claro que todo o trabalho do crente é trabalho de Deus, sem dúvida nenhuma, mas nós vamos encontrar na Escritura Sagrada que o Senhor Deus tem capacitado todos os crentes para que eles exerçam o trabalho na igreja local. Quando eu estou falando de igreja aqui, irmãos, eu não estou falando da igreja ao redor do mundo, estou falando da igreja local. É claro que a igreja local, ela pode se envolver com um trabalho na igreja ao redor do mundo, através de parcerias missionárias, mas não é esse o assunto aqui. O assunto é a igreja que você frequenta, a igreja que você desfruta do serviço de alguns irmãos. Então, de que maneira nós podemos entender isso? E aí vamos ler esses textos. Primeiro é Romanos 12, de 3 a 8, abra a Escritura Sagrada lá em Romanos. Esses textos vão falar dos dons, e é importante que a gente entenda o princípio que subjaz, que está por trás, que é o alicerce dessa ordem do Senhor. Romanos 12, de 3 a 8 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo
temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. E o que eu quero destacar aqui, amados irmãos, porque esses dons aqui, trazidos por Paulo, eles não esgotam, eles não são a totalidade, são alguns. Ele não teria como colocar, por uma questão de espaço e também por determinação do Senhor Deus, colocar todos os dons aqui. E nós veremos também lá em 1 Coríntios e Efésios que o mesmo ocorre. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a ideia de corpo e membros deste corpo. Nós sabemos que um corpo, ele é saudável quando todos os seus membros, eles exercem a sua função, para o qual foram designados. O Senhor Deus, quando Ele nos formou, Ele formou o coração. Então o coração tem que cumprir a sua função. Formou os rins precisam cumprir a sua função. Bílis, fígado, rins, pâncreas, estômago, sistema digestivo, cérebro, todos eles precisam exercer a sua função, porque se qualquer um deles não exercer, ele será um peso para esse corpo. Por isso, na medicina, não estou falando na igreja, estou falando na medicina, ele é extirpado, ele é retirado, porque senão ele se torna um peso e um risco para o corpo. E ao mesmo tempo, a gente percebe que ele não está cumprindo aquilo que deveria fazer, para o qual foi instituído. Então essa ideia, quando nós olhamos para o serviço na igreja, no corpo de Cristo mais próximo, na igreja local, eu preciso entender a metáfora do corpo e dos membros. Membros aqui são os órgãos, aqueles que devem funcionar, devem servir para que o corpo seja saudável. 1 Coríntios 12, de 12 a 26, vai dizer a mesma coisa. Vamos apenas ler para reforçar o fato de que esse assunto é um assunto importante para o apóstolo Paulo, por inspiração do Senhor Deus. Então no capítulo 12, a partir do verso 12 até o verso 26, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também o que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra.
mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos, esse texto, a metáfora utilizada aqui por Paulo é claríssima. Ele está falando aqui de um corpo cujos membros devem desempenhar o seu papel para aquilo que foram capacitados. Se eles não exercem esse papel, eles vão causar uma divisão no corpo. Eu entendo que Paulo, ao falar sobre divisão, ele não está falando necessariamente de um cisma, né, de uma igreja que é rachada ao meio e um lado vai para uma direção, outro no outro. Não é nesse sentido, mas é no sentido de promover a enfermidade no corpo de Cristo. Você percebe a seriedade disto? Não é um assunto de somenos importância. Não é algo que, se der, sim, se não, não. Eu não sou olho, então eu não vou fazer nada, vou ficar na minha, frequentando a igreja, né, criticando, dando palpite, mas vou ficar na minha, eu não sou olho, o olho que trabalho. A cabeça, não precisa de mim que sou os pés, não precisa de mim. Ela já é suficiente, ela já resolve todas as questões do corpo. Irmãos, quando nós pensamos assim, nós estamos pensando de forma contrária à Escritura Sagrada, e nós estamos perdendo a grande oportunidade de sermos de fato bênção. E veja que o sentido aqui é uns aos outros, é eu olhar para esse corpo, você olhar para esses irmãos e irmãs aqui e ter a absoluta clareza e certeza de que você está servindo-os por meio do serviço, por meio do trabalho. Porque nós temos duas classes de pessoas na igreja local: aqueles que frequentam e aqueles que trabalham. Mas o ideal de Deus e a ordem de Deus é que todos trabalhem servindo-nos uns aos outros. Vamos lá para Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo aqui em Efésios, ele está tratando de maneira mais específica aquele trabalho, departamento ou atuação que auxilia no ensino daqueles que de fato precisam ser fortalecidos. Tanto que ele vai dizer, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, né? Apóstolos já não existem mais, eles já se foram. Outros para profetas, os profetas ainda estão entre nós, mas não para prever o futuro, não é? Ele não é mãe de Ná para fazer isso.
Mas o profeta existe para pregar a Escritura Sagrada, ele tem a Escritura nas mãos e ele então expõe a vontade de Deus. Nós aprendemos isso aqui com o presbítero José, quando falou sobre o ministério da profecia. Ele também concedeu uns para evangelistas, ou seja, aqueles que ensinam a partir da perspectiva de que muitos precisam se converter, e outros para pastores e mestres. A ideia aqui, essa palavra é uma palavra que traz um único sentido. Ele não está dizendo que existem pastores, mas ele está dizendo que todo pastor é mestre. É isso que ele está dizendo. Paulo diz que todo pastor, todo ministro da palavra, ele tem que ser mestre, ele tem que ensinar. Então veja que quando Paulo especifica uma determinada área da igreja, que é o ensino, ele vai mostrar o resultado disto, para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça, para que ela não seja como um menino, para que ela não tenha atitudes que estejam fora da Escritura Sagrada. É uma igreja que vai aprender a cultuar ao Senhor Deus conforme a ordem do Senhor na Escritura. É uma igreja que vai viver a comunhão conforme o Senhor Deus ordenou na Escritura. É uma igreja que vai aprender a doutrina do Evangelho e fortificar o seu coração conforme a Escritura. Veja, Paulo diz, para que uma igreja ela não seja como meninos agitados de um lado por outro, movido por todo o vento de doutrina. E nós temos um vendaval hoje, não é, irmãos? Um vendaval de doutrinas que se chama internet. A gente fica navegando lá e ouvindo tudo quanto tem coisa muito boa, mas tem muita porcaria. E aí eu fico ouvindo essas coisas, enchendo meu coração de dúvidas. Eu sempre tenho orientado dizendo o seguinte, quando alguns irmãos de outras igrejas me consultam dizendo, pastor, o que o senhor acha da gente estar na internet? Diz, meu irmão, você tem um pastor, você tem uma liderança, você tem uma igreja, deles você deve aprender. Agora a internet, supervisionado pela sua liderança, vá lá, olha, o canal aqui do Astrobildo Ferreira, pastor, conhece? Não conheço, meu filho, mas eu vou ouvir aqui uns dois ou três sermões, eu vou consultar e ver. Depois da consulta, ok, meu filho, pode ouvir, é fiel. Ou então, meu filho, não ouça, né? Isso é armadilha, isso é laço, isso aí só vai confundir a sua mente. Então hoje nós temos um vendaval que é a internet. Daí a responsabilidade da liderança de um ensino consolidado, um ensino forte, enraizado, para que não se perca, para que a igreja ela não fique desorientada, desnorteada, sem bússola para seguir o seu rumo. É isso que Paulo está dizendo. Mas o que eu quero destacar aqui não é necessariamente o serviço do ensino, ou o trabalho do ensino, ou o ministério do ensino. O que eu quero destacar aqui é a necessidade que nós temos. Os irmãos imaginam uma igreja cujo pastor, ele não é zeloso no estudo da palavra, no aprofundamento da doutrina, da teologia. Essa igreja sofre. Essa igreja vive só na superfície, vive só na espuma. Ela não consegue adentrar, e quando ela se depara com uma doutrina tão atraente, tão convincente, mas que ao mesmo tempo é uma doutrina que afronta o Evangelho e Cristo, ele cai na armadilha. Por isso que os pastores, eles precisam se afadigar da palavra, da doutrina. Ele precisa estar passos adiante do rebanho de Cristo, que ele está à frente para ensiná-lo. Por isso ele deve se esmerar e deve estudar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, imagine alguém que é pastor de uma igreja e não cumpre o que deveria fazer, por preguiça. Ele não estuda. Alguém fala assim, olha, pastor, o senhor vai pregar domingo, né? Vou. Ah, que bom. Então ele é convidado para pregar numa congregação e não estuda. Ele simplesmente pega um texto, olha, cita ali algumas coisas do próprio texto, conta 15 experiências da vida dele, historinhas e pronto, está aí o sermão, ok, foi muito legal, eu me diverti muito, ele contou muita coisa engraçada, mas não há crescimento. Ou seja, estou dando o exemplo do meu próprio grupo de pastores que não exercem o seu trabalho como deveria. Quem sofre é o rebanho. E aí eu quero
expandir esse argumento para dizer assim: meu irmão, minha irmã, você tem um talento, você tem um dom. Se você não usa, a igreja sofre, a igreja padece, a igreja, ela adoece. É isso que nós precisamos entender. E é claro que quando nós pensamos no serviço da igreja, existem tantas áreas que nós podemos atuar, não é? Por exemplo, no oficialato. Quando eu falo de oficialato, eu estou falando do pastor, do presbítero, do diácono. Deus de fato pode chamá-lo, varão, homem, para que você desempenhe esse papel. E você não deve, em nome de uma falsa modéstia, dizer assim: eu sinto forte no meu coração que eu gostaria de ser ordenado um diácono, eu queria ser ordenado um presbítero, mas eu não vou falar porque parece... Não, você deve manifestar. Se você aspira, isso é bênção. Mas a igreja, ela não é formada apenas pelo conselho e a junta diaconal, ela tem o ensino. E essa área é extremamente importante na igreja, desde os mais pequeninos aos idosos. Nós temos a necessidade de professores, homens e mulheres capacitados, que possam abrir a Escritura Sagrada, se esmerar naquilo e ser bênção, utilizando o material disponível. Mas nós temos também a atuação na área de liderança. Você pode ser presidente da UPA, você pode ser presidente da SAF, você pode pertencer à mesa da UCP, você pode pertencer a uma dessas sociedades, você pode presidir o GAM, o departamento da família. Há tantas áreas na nossa igreja, e você pode estar ali na liderança, e Deus tem capacitado você para isto. E é preciso que você entenda e olhe para essa possibilidade como uma oportunidade do Senhor Deus. Nós temos a música, né? Então eu não preciso detalhar muito. Você toca um instrumento, ou se você tem habilidades na área da música, você canta bem. Agora, meu irmão, se você é desafinado, por favor, não se prontifique, né? Não faça isso, é porque é difícil. E o grupo Agnes, ele é orientado a ser muito rígido com relação a isso. Só que cria milindre, né? Você vai lá, vai fazer um teste, aí você vai cantar, sei lá, uma música, né? E pede para você: obrigado, nananana. Aí a pessoa vai cantar: obrigado, nananana. Vai dizer: meu irmão, olha, nós agradecemos a sua disponibilidade, mas o irmão precisa, não precisa dizer que ele não é capaz, né, para não feri-lo tanto, mas dizer assim: você precisa de mais treinamento. Então eu quero indicar alguns cursos de canto lá na internet, para que você tenha escola de música, vá lá, faça um ano, e aí quem sabe você volta com uma voz. É preciso primeiro treinamento. Então porque, irmãos, é impressionante, o desafinado, ele não sabe que é desafinado, e ele canta alto, e é um horror, não é? Mas se alguém chega para ele, se alguém é muito próximo, assim, meu amigo, meu irmão, menos, né? Você é desafinado, lá para o Agnes, por enquanto ainda não. Mas se você tem consciência de que pode, venha. Se você toca um instrumento, venha. Existe serviço geral na igreja, tantas coisas que podem ser feitas, tantas áreas em que você pode utilizar serviços simples, e que às vezes nós clamamos aqui. Às vezes nós temos, por exemplo, um empreendimento simples lá no acampamento, na área de construção. Aí a gente fica clamando. Na igreja há pessoas, há eletricistas, há pedreiros, há encanadores, mas a gente não tem que contratar de fora. Tudo bem, às vezes é por questão de tempo, mas também é falta de disponibilidade. Interessante que a gente admira muito, né? Aquelas igrejas que os irmãos são envolvidos. A gente não admira? Olha, nós vamos agora para a campanha, nós vamos construir um banheiro. Aí todos os irmãos se unem, vão fazer massa, e sai bonito, porque tem ali profissionais que ajudam. A gente acha isso tão bonito. Mas no nosso caso, que contrate, porque eu não estou disponível para fazê-lo. Irmãos, é necessário que a gente repense isto. A primeira igreja precisa repensar isso.
ela precisa repensar o lugar de cada um no corpo de Cristo. E essa atuação, ela auxilia o crescimento e a saúde do corpo que é a igreja. Pode passar, Melissa, por favor. Muito bem. E aí há um terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos, que é algo muito simples. Eu me dispor a trabalhar na igreja é uma forma de glorificar a Deus, é uma forma específica de glorificação a Deus. Eu glorifico ao Senhor Deus no meu trabalho, glorifico ao Senhor Deus na minha casa, glorifico ao Senhor Deus nos ajuntamentos, eu glorifico ao Senhor Deus na comunhão, eu glorifico ao Senhor Deus onde quer que eu esteja, mas também existe uma glorificação que advém do serviço que eu realizo ao Senhor. E aí eu quero trazer para os irmãos 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Diz assim, preste atenção no texto: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Há 3 aspectos que eu quero destacar nesse pequenino texto tão precioso. Esse é um daqueles textos que tem um lugar especial no meu coração. Eu gosto muito desse, somado a outros textos, e esse faz parte desse rol que permeia a minha mente e o meu coração. Mas há 3 aspectos que eu quero destacar. Pode passar, Melissa, por favor. Vamos lá. O primeiro aspecto é que você, e é você mesmo, não é o que está ao seu lado, nem o que está à sua frente ou atrás, é você. Você possui um dom dado por Deus. Use-o. Nós conhecemos muito bem a parábola dos talentos. Nós conhecemos muito bem a parábola das 10 virgens, as 5 sábias e 5 nécias. Nós conhecemos muito bem. Nós sabemos que o que Cristo de fato está destacando ali é o não fazer. Nós vimos isso domingo passado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Portanto, você possui e eu diria mais, irmãos, um ou mais dons dado por Deus. Porque a Escritura Sagrada diz assim, preste atenção, ela diz assim, servi uns aos outros. Isso não é uma opção, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. E aí cabe a seguinte pergunta: de que maneira eu estou servindo uns aos outros? O que eu tenho feito que tem demonstrado o meu serviço na igreja? Cada um conforme o dom que recebeu. Portanto, você tem um dom. Se você não usa, você está enterrando esse dom, esse talento do Senhor. E o que é mais significativo, você está desobedecendo ao Senhor. Se eu sou um crente que só frequenta a igreja, só frequenta os cultos, ok, tenho o meu trabalho, que é para o Senhor Deus, é para a glória dele, mas os meus irmãos em Cristo não desfrutam de nada de mim, nada, não desfrutam de nada. Eu não sou aquele que ajuda a puxar o carro ou a carroça, eu sou daqueles que senta na carroça e espera que alguns puxem. Veja, você está contradizendo a Escritura Sagrada, porque há uma ordem e há aqui a base. Cada um conforme o dom que deu, o dom que recebeu, como bons despenseiros. A expressão despenseiro é alguém que cuida da despensa, é alguém que está numa casa
é dado a ele a responsabilidade dele organizar, dele trabalhar, de ele executar como um mordomo, e ele mantém a casa toda funcionando. Portanto, Deus te deu um dom. Deus ordena que você o utilize na igreja, para que você seja um bom despenseiro, para que você seja um bom crente. E aí veja que essa administração do meu dom, que foi dado por Deus, e que deve ser utilizado para o serviço de todos, mostra a administração da multiforme graça de Deus. Aí cabe uma pergunta significativa: a igreja que você frequenta, ela tem desfrutado da multiforme graça de Deus pelo seu serviço? Eu vou perguntar de novo: a igreja que você frequenta tem desfrutado da multiforme graça de Deus? Eu não estou falando do seu trabalho lá na escola, na empresa, eu quero insistir muito nisso. Eu quero falar de maneira prática. Está vendo esse irmão aí que está ao seu lado? Está vendo o irmão que está na sua frente? Talvez você não consiga ver, mas tem muitos irmãos também atrás de você. Esses irmãos, eles estão desfrutando da multiforme graça de Deus pelo seu serviço. Não é o serviço do pastor, do presbítero, do diácono, do presidente da SAF, dos professores da EBD que estão para lá. Não, eu estou perguntando do seu serviço. Eles desfrutam? Veja como Pedro, ele traz uma responsabilidade significativa para nós. Sabe o que isso significa, irmãos? Nós só podemos desfrutar da multiforme graça de Deus quando cada um desempenha o seu serviço. Quando um membro de igreja se recusa a servir, ele simplesmente impede que irmãos desfrutem da multiforme graça de Deus. Eu não sei se os irmãos já conviveram ou até já viveram ou sabem de outras comunidades, de igrejas, por exemplo, que não tem pastor, por uma questão imperativa, não porque queira. Nós temos uma situação agora semelhante no nosso presbitério. Nós temos a quarta igreja não tem um pastor, então o pastor Marcos, ele está pastoreando interinamente até que venha um pastor para ali. Agora, os irmãos já perceberam o sofrimento de uma igreja assim? Como ela sofre, porque às vezes no rebanho, você não tem um irmão que seja capacitado pela graça do Senhor para ensinar, robustecer e fortalecer aquele rebanho. Como eles sofrem. Agora, meu irmão, isso não acontece só quando há a ausência de um pregador. Isso ocorre quando um irmão, ainda que o seu serviço seja muito humilde, ainda que o seu serviço, ele tenha tendência de comparar com outros maiores e dizer, mas o meu é tão insignificante. Se você se recusa, a igreja sofre. É por isso que Paulo, quando ele trata desse assunto, ele diz assim: vocês já perceberam que os membros mais frágeis são tratados com mais deferência? E aí eu imagino, que Paulo estivesse pensando no pé, por exemplo. O pé está lá embaixo, no barro, está andando no meio da poeira e tudo. E o que nós fazemos com o pé? Nós, no contexto de Paulo, é o contexto da época do Império Romano, eles calçavam os pés, eles protegiam os pés. Os membros indecorosos, eles são cobertos por tecido, ninguém anda pelado por aí. Ele vai dizer, esses membros que muitas vezes nós temos como membros inferiores, eles recebem uma honra maior. Então não há desculpa de você dizer assim: ah, mas o que eu sei? Eu só sei lavar louça. Você não sabe a utilidade e a bênção que isso significa na igreja quando necessário.
Ah, eu só sei carregar mesa e arrumar as toalhas. Você não sabe a importância disto numa igreja. No envolvimento que eu tenho. Você possui um dom dado por Deus. Use-o. Passa o slide, filha, por favor. Segundo aspecto desse texto. Nós temos muitas áreas que podem incluir o ensino e a atuação geral. É o que Pedro está dizendo. Ele diz o seguinte: se alguém fala, então é a área de ensino, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então não vai inventar moda. Você vai falar conforme a Escritura Sagrada, conforme a doutrina bíblica. E no nosso contexto, segundo os nossos símbolos de fé. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Aqui eu entendo que Pedro, ele está abrangendo toda e qualquer área de serviço na igreja. Ou você está na área de ensino, ou você está na área de serviço. Você pode ser um líder na área do ensino, como você pode ser um líder na área de serviço, não importa. Mas o que existe aqui há na igreja uma necessidade que Deus comissionou você para supri-la. Isso é sério, não é? Eu vou repetir. A igreja, o corpo de Cristo, possui necessidades que você é capaz de suprir pela dadivosidade, a generosidade de Deus na sua vida. E a ideia é simples. Por que eu me omito? Qual é a desculpa para eu não me envolver? Por isso ele disse: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Temos a Escritura Sagrada. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Deus nos fortalece. Às vezes nós assumimos um cargo na igreja com o coração tão apertado, dizendo: ah, Senhor, não sei se serei capaz, ah, Senhor, não sei se eu conseguirei, etc. Meu irmão, não se preocupe, aquele que o capacitou há de fortalecê-lo no desempenho do seu trabalho, seja presidindo um concílio, seja lavando uma louça. A questão é eu me dispor, sabendo que na igreja há muitas áreas em que eu posso atuar. Passa por favor. E o terceiro ponto desse texto, Pedro diz assim: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: amém. Meu irmão, o serviço na igreja glorifica ao Pai e ao Filho. Nós temos aprendido aqui ao longo dos meses que tudo que nós fazemos é por meio de Cristo. Tudo que nós fazemos e tudo que Deus faz na nossa vida é por meio de Cristo. Por isso ele é chamado de mediador. Ele está no meio. Tudo que eu faço para Deus passa por Cristo, porque Deus não aceitaria nada de pecadores, mas de seu Filho perfeito ele aceita. E como nós estamos em Cristo, ele recebe o que fazemos, e as bênçãos do Senhor vêm a nós por meio de Cristo, porque nós não merecemos bênção nenhuma, mas em Cristo somos abençoados por Deus. Cristo é o mediador. E veja que a glorificação, o serviço da igreja glorificando ao Pai, passa pelo mediador que é o Filho. Por isto, se eu não exerço o meu serviço na igreja local, segundo aquilo que Deus me tem capacitado, eu estou deixando de glorificar a Deus Pai por meio de Cristo. E aí cabe uma pergunta amorosa e pastoral para você responder no seu coração. Qual tem sido o seu serviço na primeira igreja presbiteriana? Se você não consegue responder a esta pergunta, nesta área,
você deixa de glorificar a Deus por meio de Cristo Jesus. E Ele exige que o glorifiquemos. Por isso Ele ordena servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da graça de Deus. E assim sendo, para que, veja, é o resultado, é a motivação, é o motivo pelo qual eu exerço o meu serviço, para que em todas as coisas no sentido de que eu glorifico a Deus no meu trabalho, na minha casa, eu glorifico a Deus na minha vida, eu glorifico a Deus em tudo que faço, mas eu também preciso glorificar a Deus no meu serviço, na igreja que eu frequento, na igreja que eu sou membro. Pode passar, Amê, por favor. E aí eu quero concluir, para abrir para perguntas. Eu gostaria de concluir trazendo aqui 3 reflexões sobre esse assunto, o serviço na igreja. Em primeiro lugar, nós devemos glorificar e servir em nosso trabalho remunerado. Já disse isso, e é preciso que se repita para que não haja confusão. Então, o serviço que você exerce lá como engenheiro, como pedreiro, como capinador de quintal, como empregada doméstica, como médico, não importa. Você está glorificando a Deus naquilo que faz. Deus é glorificado, porque é um servo do Senhor, é feito em Cristo e para Cristo. Mas, para além disso, eu também preciso glorificar no meu serviço aos irmãos na igreja, porque a ideia de serviço na igreja não é o trabalho como um fim em si mesmo, não é como uma atividade em si, mas possui um propósito. O trabalho é um meio cujo propósito é servir aos irmãos, servi-los. Por isso, eu não devo apenas glorificar a Deus no meu trabalho remunerado, porque, volto a dizer, não, irmãos, não usem essa expressão antibíblica, trabalho do mundo e trabalho de Deus. Não use essa expressão é mundana, ela é carnal, ela é errada e ela traz confusão. Não, todo o trabalho que eu faço, tudo que eu faço em Cristo Jesus é de Deus. Então, assim como eu devo glorificar ao Senhor com o meu trabalho remunerado, da mesma forma, eu preciso glorificar ao Senhor Deus que estão comigo na igreja. Como nós vimos lá no início, eu não posso ter aquela desculpa errônea: eu já glorifico a Deus no meu trabalho remunerado, então não há necessidade. Não, há porque é uma ordem. Porque lá no seu trabalho você não é corpo, a não ser que tenha um crente lá. Se houver um crente fiel, aí você e ele, não importando a denominação, você forma com ele um corpo, claro, os dois ali, juntinhos, não é? Mas, no geral, você está em meio a ímpios, então você não forma um corpo lá. É por isso que você não está servindo diretamente a eles, você está servindo a Cristo. Cristo é glorificado no que você faz. Senão seria muito difícil nós trabalharmos. Imagina você trabalhar numa repartição cujo patrão é um ímpio. Se nós não tivermos essa visão clara de que tudo que eu faço é para Cristo, fica muito difícil, quase impossível. Mas lá não é corpo. Lá no meu trabalho não é corpo de Cristo. Corpo de Cristo está aqui. Corpo de Cristo é a primeira igreja presbiteriana de Roraima. Aqui está o corpo de Cristo. E é nessa esfera, nesse ambiente, que sou convocado para servir ao Senhor. E aí eu quero concluir o nosso estudo trazendo aspectos práticos, né? Tudo bem, pastor, você falou tanto, mas e aí, né? Como é que eu posso servir na primeira igreja? Irmãos, eu acho que eu não esgotei. Se algum irmão tiver uma outra área da primeira igreja que eu tenha omitido aqui, pode colocar na hora das perguntas, pode acrescentar. Mas como é que você pode ser bênção, manifestar a multiforme graça de Deus aos irmãos? Na EBD. O que é EBD? É a área de ensino.
Senhor diretor, já temos todos os professores necessários para as crianças na escola dominical? A resposta dele é não. E você é capaz, mas se recusa. Viu como é sério? Você é capaz de... Deus tem dado a você a habilidade para que você seja professor de criança, já com currículo pronto, material todo pronto. Você nem vai se debruçar para criar o material, já está tudo prontinho. Você vai só olhar, estudar, ver as atividades. Mas eu não vou porque eu não quero. Eu não estou assim interessado nisso. E o que acontece? A nossa igreja, que é uma igreja mediana em termos de quantidade de membros, não tem professores suficientes para as crianças. E eu sempre tenho incentivado a que os professores de crianças sejam casais. É um incentivo, sejam casais. É muito importante para as crianças a presença masculina também em sala de aula. Mas não significa dizer que uma irmã, ela não possa sozinha ser professora. Pode. O ideal é o casal, mas se não pode, ok. Agora, a pergunta que eu faço é: meu irmão e minha irmã, você é capaz de dar uma aula para a criança? Se a sua resposta honesta é sim, então você está sendo um membro desse corpo que não exerce o que o Senhor Deus comissionou a você. Nós temos o GAM. GAM é Grupo de Ação Missionária. Como é que eu posso participar do GAM? Bem, nós temos algumas áreas que são preenchidas pela mesa, mas você pode se colocar como um voluntário para auxiliar. Eu não estou falando aqui de você ser um contribuinte com o GAM. Até pode ser também. Mas, além disso, você pode auxiliar. Por exemplo, você diz assim: nós vamos divulgar o GAM, vamos divulgar o seu trabalho, claro, com o devido cuidado, né? Porque existem áreas missionárias que não podem ser publicados, mas eu quero ajudar para divulgar, para usar as mídias sociais. Não sei, talvez você seja alguém expert nisso. Ou talvez você diga assim: olha, eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Então nós podemos, por exemplo, escrever cartas aos missionários. Eu posso compor essas cartas, eu tenho até uma veiazinha poética, né? Eu não sei, irmão, mas certamente você poderia ser bênção no grupo de ação missionária. No Agnes, né? Aqui eu estou falando das áreas, dos departamentos da igreja. O Agnes, ele não se reduz apenas ao canto e ao instrumento, também, né? Isso inclui também o nosso pré e pós-lúdio. Você toca um instrumento, mas aquilo que eu falei, você tem uma voz boa, não é só a voz, mas você é afinadinho também. Mas, por exemplo, você pode ser mesário. O que é ser mesário? Ser mesário é você receber um treinamento. Olha só, você recebe um treinamento e você vai controlar isso que você está ouvindo aqui, a altura do som, como que funciona. E a nossa igreja, ela está tão assim avançada que você não fica retido lá à mesa. Você tem um tablet, você tem um celular, você pode controlar todo o som da igreja, de onde você está. Ou então você pode ser alguém da projeção. Estão vendo aí o sufoco da Melissa? Bichinha, né? O conselho tem que ver isso, né, presbíteros, né? Tem que mudar essa realidade aí. Mas assim, tadinha, né? Está lá, congela, passa, porque está, mas está lá, está trabalhando. Você está vendo os slides, que maravilha! Os slides passam, mas isso não é mágica, meu irmão. Existe alguém chamada Melissa, que está ali, proporcionando bênção para os irmãos. E outros também que assim o fazem. Você pode ser bênção. Sociedade doméstica, o PH, SAF, o MP, o UPA, o UCP. Eu não participo da SAF. Não. Aí você pergunta por quê? Porque é chata, viu? Quem não trabalha, murmura. Não seria diferente dela dizer assim: eu vou entrar na SAF, é uma sociedade feminina, de mulheres, dizem tantas atividades, e eu vou tentar mudar algumas coisas lá, que realmente são chatinhas, mas eu posso ser instrumento para mudar, para aprimorar, para alavancar.
Eu me lembro quando a Larissa foi presidente, acho que foi a Larissa, e ela fez umas modificações assim, eu confesso que a princípio eu fiquei meio assustado. A Paulinha também, usando a internet, e foi uma bênção. Dinamizou a SAF de uma forma assim tal que foram momentos assim primorosos. Minha irmã, pare de reclamar, pare de se excusar, pare de se omitir, junte-se a essas irmãs. SAF não é uma sociedade que vai tomar o seu tempo com chatices. Tem algumas coisas que são, realmente tem que ter paciência mesmo, né? Mas não está lá no regimento, né? Vai fazer o quê? Mas para além disso, o exercício que você pode cumprir junto à SAF, junto a essas irmãs. O mesmo eu digo para a UPH. Homem, você é da UPH? Não, não sou da UPH. Então, intere-se. E a UPH é interessante porque ela mais oferece do que exige. A UPH tem essa característica. Então você vai certamente ser usado pelo Senhor. Deixa eu dar um exemplo para você de UPH. A nacional da UPH, ela criou um trabalho chamado Mão na Massa. Quem já ouviu falar isso, levanta a mão. Pronto. Quem aqui conhece a igreja, a construção da igreja presbiteriana em Rorainópolis? Levante a mão. Você sabia que essa igreja foi construída nesse empreendimento? O que é Mão na Massa? É uma rede de homens no Brasil inteiro, engenheiros, pedreiros, eletricistas, que separam um tempo de férias e eles viajam pelo Brasil para construir do zero até a chave da igreja, de graça. Eles inclusive levantam o material para construir, o PH. Irmãos, o que eu poderia dizer da UMP, dos adolescentes, da UCP? Existe lugar para você na primeira igreja presbiteriana. Pare de murmurar, arregace as mangas e glorifique ao Senhor Deus por meio de Cristo. Culinária. Você sabe cozinhar? Você sabe fazer um café? Irmãos, parece que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Você sabia que a primeira igreja está deficitária gravemente nessa área? Você sabia que aquele lanchinho de domingo, de hoje à noite, né? Maravilha, tem 2 ou 3 irmãos que estão dando de tudo de si. Você sabia que quarta-feira tem sido assim, se arrasta? Quarta-feira tudo bem, porque quarta-feira às vezes as pessoas trabalham e não tem como, mas no domingo, para servir aos irmãos, promover a comunhão e dar as boas-vindas aos que nos visitam, meu irmão, está aqui a sua oportunidade. Recepção dos visitantes. Você sabe o que é isso? Você fica ali na porta, se você é casado, fica com o seu cônjuge, cumprimentando todo mundo. Quando você percebe alguém que você... É a primeira vez que você está vindo? Não, é a segunda. Ah, ok. Ah, é a primeira vez? É a primeira vez. Seja muito bem-vindo. Olha, eu tenho um mimo aqui para você. Eu tenho um folheto evangelista, seja o que for. Eu tenho aqui uma canetinha para você e tal, que você pode comprar do seu bolso, ou você pode pedir para que isso entre no orçamento. E aí depois, me dê o seu nome. Como é seu nome? Ah, é fulano e fulano. Vocês são de onde? Ah, eu sou da Católica Romana, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu não sou de lugar nenhum. Anota tudo certinho. Traria para o pastor, e o pastor não passaria aquele sufoco de tentar entender, não é? Ouvidos de 60, quase 62 anos, tentar entender o que os irmãos falam. E aí, olha a diferença, porque nós não pediríamos para ficar de pé e dizer o nome, nós diríamos, nós temos aqui no nosso meio, fulano e fulano, onde estão? Fiquem de pé, meus queridos, são muito bem-vindos. Isso faz a diferença. E é algo tão simples, tão pequeno de se fazer, mas ninguém na primeira igreja se prontifica a realizar esse trabalho, que acontece aos domingos ali, no momento da recepção, pois o culto e acabou. Mas não tem uma viva alma que queira manifestar a graça do Senhor Deus. Entrosamento dos novos membros.
Você pode ir junto a esses aqui que recepcionam os visitantes, ou melhor dizendo, você pode chegar para a escola dominical e ver os que estão fazendo a classe de catecúmenos, e você pode promover comunhão entre eles. Você pode chamar na sua casa, você pode oferecer um churrasco, pode oferecer um lanche. Você convida 2 ou 3 ou 4 famílias que estão chegando na igreja, não conhecem ninguém, cheios de vergonha, timidez, às vezes constrangimento, porque não conhece ninguém. Aí você convida uma parte da sala de catecúmenos e uma parte da igreja mais antiga, e ter um congraçamento com eles. Você não imagina, meu irmão, dizer uma coisa para você não imagina como isso é bom para essas pessoas que estão chegando, como eles vão perceber a multiforme graça de Deus na vida dele, num gesto simples: oferecer um lanche para essas pessoas. Berçário. Você sabia que o nosso berçário, até onde eu sei, não tem ninguém? É isso? Tem a Dani, Nós temos uma pessoa só no berçário, uma. Você é capaz de trocar uma fralda? Às vezes uma mãe vai lá, aperreada, lavar os lençóizinhos, levar para casa e lavar, né? Repor fralda descartável, às vezes tem uma mãe que esquece tudo. Você é capaz de fazer isso? Nós temos uma pessoa que todos os domingos se prontificou a fazê-lo, sozinha. Vocês percebem a natureza da primeira igreja presbiteriana de Roraima, como é ruim, como é triste, né? É aquela visão, não é? Que se assemelha muito. Não estou dizendo que é esta visão, irmãos, me entendam, que se assemelha muito. Se eu posso pagar, eu não preciso fazer. Se assemelha muito a isso. Manaim. Bom, isso tem uma boa equipe, né? Quem é da equipe do Manaim? Levanta a mão aí. Deixa eu ver. Eu esperava mais. Fernando, não vai levantar a mão. Rafael, não vai levantar a mão não, Rafa. Você pode ser bênção no nosso acampamento. Aliás, vocês não imaginam a logística de um acampamento. Vocês não imaginam. E como você pode ser bênção, não só nos momentos de acampamento, mas, por exemplo, na estrutura. E eu vou trazer navalha na carne mesmo, né? Meu filho é engenheiro eletricista. Então, acho que a igreja não precisa gastar rios de dinheiro para fazer um projeto de transformador lá, alguma coisa assim, não precisa. Nossa igreja tem alguém que pode fazê-lo. Claro que existe custo, né? Não há como não ter custo para isso. Então, é claro que a igreja assume, mas isso pode ser feito. Com tantas habilidades que nós temos para serviços tão simples, tem marceneiro, tem serralheiro, tem tanta gente capaz que poderia ser bênção no nosso acampamento e transformá-lo em algo melhor do que já temos. Nós temos internet. Essa é a minha área que eu jamais entraria, porque se eu entrasse eu iria criar uma hecatombe lá dentro, não é? Mas a internet, nós temos mídias sociais, nós temos a transmissão do culto. E a transmissão, irmãos, como da escola dominical, você é treinado. Você não vai assim, tá aí, te vira, não. Aqueles que já estão na transmissão vão estar com você durante um tempo, para que você pegue, seja habilidoso naquilo, e aí você assuma. Quantos nós temos hoje na transmissão, João? 2, né? Você e Jéssica, só. Pois é, 2. Se a Jéssica viaja e o meu filho tem dor de barriga, pronto, não tem transmissão. Essa é a verdade, não tem transmissão, não haverá transmissão. Meu irmão, nós precisamos de fato mudar essa mentalidade. Pode colocar o primeiro slide, por favor, Mê. Qual tem sido o seu serviço na igreja? Como a multiforme graça de Deus
tem se espalhado para a glória do Senhor. Oremos e após a oração nós abriremos para a pergunta. Convido a Camila, por favor, querida. Ore agradecendo a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá, e que não seja o pastor, mas o próprio Espírito de Cristo a nos mover para essa grande oportunidade de servir uns aos outros. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esta aula. Obrigada, Senhor, porque aqui também nós podemos observar, Senhor, o quanto temos colocado dificuldades, Pai, para servir a Ti aqui na Tua igreja. Coloque em nosso coração, meu Pai, o desejo de servir uns aos outros, Pai, para que não podemos nos sobrecarregar, Pai, nos encostar em outras pessoas. Nos dê um coração servil, Senhor, também para Te glorificar, porque através de cada trabalho, cada serviço que aqui é feito, meu Pai, o Teu nome é glorificado. Nos dê, meu Pai, esse sentimento, nos dê esse discernimento, Pai, para que Teu nome seja honrado. Eu que te oro em nome de Jesus. Amém. Alguma pergunta?